Queridos irmãos e irmãs, nas quartas-feiras anteriores, estudamos um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, o livro que nos chama a pensar a vida com outros olhos. Alguém disse que é o livro mais realista da Bíblia Sagrada, que nos leva a ter os pés no chão. Alguém disse também que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque tira aquela perspectiva romantista e mostra a vida como ela é. No capítulo 3 de Eclesiastes, quando lá chegamos, nós temos um texto muito conhecido, que talvez muitos aqui já saibam até de cor, sobre o tempo para tudo. Pois bem, enquanto você vai abrindo a Bíblia, John Wesley foi o fundador do movimento metodista. E ele era considerado um homem excessivamente metódico. E ele tinha milimetricamente seu tempo cuidado, zelado durante o dia. Isso fez com que o movimento se chamasse metodista, justamente por causa dos métodos para a economia e aproveitamento do tempo. Pois bem, ele escreveu 371 obras, isso no século XVIII, quando ainda não havia computador e nem caneta esferográfica. Ele viajava a cavalo 8.000 quilômetros por dia, por ano, 8.000 quilômetros por ano, para pregar a palavra de Deus e visitar as igrejas. Pregava anualmente 750 sermões, isso dava a média de 2 por dia. E, além disso, ele mantinha boa correspondência com amigos distantes e tudo mais. E aí perguntavam para ele, como você consegue fazer tudo isso? Como você consegue... quantas horas tem o seu dia? E aí, um dia, escrevendo aos pregadores, ele disse, falando sobre ele, mas também desafiando a todos, ele disse: sejam diligentes, nunca se ocupem com coisas triviais, nunca percam tempo, nem gastem em nenhum lugar mais tempo do que o absolutamente necessário. Sejam pontuais, façam tudo exatamente ao seu tempo próprio, porque o tempo nunca mais volta. O tempo perdido você perdeu para sempre. Pois bem, aqui nós começamos a entender a mordomia do tempo. Deus nos dá 24 horas por dia. Deus dá o mesmo tempo que dá a você, dá para mim. Deus dá o mesmo tempo que dá ao velhinho que está aposentado, dá ao jovem que está estudando, as mesmas horas por dia. E fica aqui a pergunta: o que nós fazemos com o tempo? Agora, indo para o capítulo 3, versículo 1, indo até o 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempos de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pois bem, quando olhamos para esse texto, nós entendemos o que é o tempo. Se eu falei sobre o bom aproveitamento do tempo enquanto você procurava esse texto bíblico, é importante que entendamos o que é o tempo, e para isso nós precisamos de algumas atitudes, e eu diria são atitudes para que com ela nós administremos com sabedoria o tempo que Deus nos dá.
A primeira delas é reconhecer que Deus é soberano no tempo. Veja, versículo 1, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Dá-se a ideia muito clara que aquilo que está debaixo do céu, a ideia da soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a terra. E há tempo determinado, quer dizer, não há tempo arbitrariamente dado, mas tempo determinado. Vemos aqui uma plena abrangência do propósito de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Deus não criou o mundo e deixou ao acaso. Ele não criou alguém e deixou ao acaso, não. Ele tem todas as coisas na sua devida sequência, no seu devido propósito e no tempo para isso. Havia um grupo de filósofos no passado chamado epicureus. Eles abraçavam a filosofia que dizia que a vida não tem propósito. Eles inclusive tinham uma frase que depois alguns judeus no primeiro século da igreja também acabaram abraçando esse pensamento. Eles diziam: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É a ideia de que a vida está solta, está ao léu, está à mercê. Acontece que para nós, os cristãos, nós sabemos muito claramente, a sorte não governa a nossa vida, é Deus que governa. Os astros não dirigem o nosso destino, é Deus que dirige. O determinismo não dirige o nosso futuro, é Deus que dirige. Deus está no comando do tempo. Por isso, há tempo determinado. Mas também a outra atitude, nós devemos entender que há propósito, há tempo para todo propósito. Por vezes essa frase é dita de uma forma errada. Talvez você já ouviu em algum lugar alguém dizer assim: a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Já ouviu isso? A Bíblia está dizendo que existe tempo para todo propósito, porque existem coisas que estão sem propósito na vida. Há tempo para todo propósito. Deus, antes do nosso nascimento até o momento da nossa morte, está realizando nossos propósitos. Aliás, os seus propósitos na nossa vida. E todas as fases da nossa vida são fatias de tempo. E Deus está no cuidado delas. Há tempo para o propósito. Mas também é importante nós reconhecermos a palavra tempo, discernir o que é tempo. E essa palavra que aparece aqui não é o tempo do ser humano, não é o tempo do homem. Eu vou explicar. Existe uma palavra no grego que a gente usa também, cronos, da onde vem cronologia, sequência, né? O tempo nosso dividido em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas. Esse tempo de sequência que a gente se vicia a ele porque é o tempo que nós temos, a medida de tempo que nós temos, e vamos levando conforme essa cronologia da vida. Mas existe uma palavra que é chamada o tempo de Deus, o tempo oportuno, a ocasião oportuna. Isto é um tempo que não é medido, mas é um tempo adequado, é o tempo de Deus para a nossa vida, que é chamado de tempo kairós, aquele tempo que nós não conseguimos medir, mas sabemos, está no coração de Deus. É aquele tempo que Deus determina para algumas coisas acontecerem na nossa vida. Lembro-me de, numa determinada ocasião, estar conversando com um missionário, e ele dizia que estava chegando o momento de ir para o campo, e eu perguntei a ele, para o campo missionário na África, e eu perguntei para ele: mas como você sabe que está chegando o tempo? Ele disse: alguma coisa vai falando ao meu coração, alguma coisa vai enchendo o meu coração, alguma coisa vai me incomodando, e eu sei que é a voz de Deus, eu sei que é o agir de Deus, eu sei que chegou o momento de Deus, é o tempo de Deus. E talvez, irmão, irmã, você em alguma área da vida esteja esperando alguma resposta de Deus.
espere o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é a nossa cronologia, não é marcado no relógio ou no calendário, é o tempo dele. Nós oramos e Deus trabalha no tempo dele, nós intercedemos e Deus age no tempo dele, nós buscamos a Deus e Deus vai fazer as coisas no tempo dele. Discernir o tempo, mas também uma outra atitude é aceitar que Deus não é unidimensional. Dos versículos 2 indo até o 8, nós encontramos uma série de situações boas e ruins, assim, polarizadas. Por exemplo, tempo para amar e odiar, tempo para sorrir e chorar, tempo para plantar e colher, tempo para a paz e tempo para a guerra. E a gente por vezes imagina que Deus não está em alguns opostos desse tempo. Deus está aqui, mas não está aqui. E a Bíblia está dizendo que tem coisas ruins que acontecem na vida, mas que estão dentro desse tempo que nos é dado para viver. Por exemplo, a gente não gostaria nunca que chegasse algum tempo que a gente dissesse: é tempo de odiar, é tempo de chorar, é tempo de colher, é tempo de guerra, é tempo de espalhar. A gente quer dizer assim: ó, queira Deus que seja só o tempo de ajuntar, mas está dizendo é tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de se afastar. E o que isso quer dizer? Que na nossa vida nós vamos ter momentos, vamos ter fatias de tempo em que precisamos lidar com aquilo que nós não queremos, com aquilo que nós não gostamos, e que isso faz parte do tempo. Se a gente não aceitar como o tempo, nós também saímos defasados disso. Um determinado pastor, pregando, ou melhor, escrevendo um artigo sobre lutos e perdas, ele relata a dolorosa experiência de perder a sua irmã com aneurisma cerebral, 34 anos de idade, e ela dava aula para os alunos do ensino médio, e ele também era professor, e teve a perda súbita da irmã, mas por causa do seu trabalho não pôde parar para chorar, não pôde parar para aqueles dias, aquelas semanas de introspecção, e continuou a vida. Depois ele foi se adoentando, e depois ele foi, ele mesmo começou a se adoentar, e foi no médico, o médico olhando, conversando, examinando, lhe disse: sabe o que é isso? Você, na natureza, teria um tempo reservado para chorar, e você não chorou. Teria um tempo de luto, e não obedeceu esse tempo. Como resultado disso, você está sofrendo, seu corpo não está aguentando. Então, entendeu isso? Vai ter tempos na vida em que nós vamos lidar com coisas que não gostaríamos. Tempo na vida que vamos lidar com coisas que a gente diria: isso aqui não faz sentido. Mas é interessante que para o crente é diferente. Há um texto que não é um jargão, é uma verdade. E você vai repetir comigo isso agora, né? Romanos 8, 28, o que diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Não é maravilhoso isso? A gente saber que no tempo de Deus, Ele está fazendo, Ele está agindo. É como alguém que está fazendo um tapete. Até existe um poema sobre o tapeceiro. Deus como tapeceiro. O tapeceiro vai colocando os fiozinhos coloridos, e você olha do lado oposto do tapete, você não entende nada do que está sendo feito, parece que tudo é feio, não faz sentido nenhum. E quando ele termina a obra, ele vira o tapete, e aí você entende: ah, sim, agora ficou bonito, agora eu entendi o desenho. É assim que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Tempo para todas as coisas, o tempo de Deus. Mas também, ainda nos versículos
2-8, a gente observa a abrangência dos eventos da vida. É outra atitude que devemos ter. Nós olharmos para tudo que o sábio Salomão está falando aqui nesse texto. E é interessante que são 14 pares de palavras aqui. Se você ver rapidinho comigo aí, baixe os olhos sobre a sua Bíblia. Diz aí então, há tempo de nascer, tempo de morrer. Isto é, um extremo da vida e outro extremo da vida. Mas nesse extremo da vida, entre nascer e morrer, acontecem outros tempos. Aí foi o primeiro, tempo de nascer e de morrer. Mas depois ele vai dizendo, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. São 14 conjuntinhos de palavras. Para um judeu ou para um cristão do primeiro século, acostumado com o judaísmo, quando eles se deparavam com o número 14, era o número que significava uma geração completa. A vida perfeita dentro de uma geração. Perfeita não, mas completa. E se você ver, por exemplo, a genealogia de Jesus é dividida lá em Mateus em 3 partes de 14 gerações. É uma forma de dizer, no número 3, a perfeição, a unidade. E no número 14, gerações completas. Portanto, quando se fala de 14 opostos da vida, está se dizendo o seguinte, que ao longo da vida, inevitavelmente, nós vamos passar por essas duplas de palavras. Por exemplo, os eventos mais importantes da vida, o nascer e o morrer, capítulo 3, versículo 2. Aí, dali para frente, vem mais 3 pares de atividades humanas, criativas, construtivas. Por exemplo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A gente só quer plantar, né? Mas existem momentos que a vida coloca ervas daninhas ao nosso lugar, ao nosso redor. E aí chega o tempo de tirar, o tempo de arrancar coisas doloridas que não queremos passar por elas. Por exemplo, a vocação do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 10, Deus chama o profeta, e sabe o que ele diz para o profeta Jeremias? Veja, que nesse dia eu estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e demolir, e também, aí por último, para construir e plantar. Deus chama o profeta para arrancar e derrubar, para destruir e demolir. Já pensou um crente sendo vocacionado para ir para o ministério, para o pastorado, e Deus dizer, olha, só que a tua chamada é inversa, né? Já pensou, Abel, Deus dizer para você assim, olha, você não vai construir, você vai arrancar e derrubar, vai destruir e demolir. Você vai dizer, Deus, estou fora. É o que a Bíblia está dizendo, há tempo para isso, e aí no final, e também construir e plantar. Mas também, tempo de matar e de curar. Existem momentos na vida em que temos que matar algumas coisas em nós mesmos, que prejudicam nossa comunhão com Deus. Tirar do nosso coração, da nossa alma, algo que está prejudicando a nossa relação com Deus. Não é matar pessoas,
mas vai matar a cobiça, a inveja, a luxúria, o orgulho, a preguiça, a ira. É tempo também, o texto diz, tempo de derrubar e tempo de edificar. Existem momentos em que existem edificações que não agradam a Deus, que são como as torres de Babel da nossa vida, e Deus diz, derruba isso, porque depois vem um tempo de construir. Aí vem pares seguintes de emoções humanas, no versículo 4, que diz, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Deus não dá apenas coisas tristes na nossa vida, Ele dá muitas alegrias também. E vai chegar o tempo, irmão, irmã, de saltar de alegria. Você vai dizer, ó que bênção, Deus está dando esse tempo. Deus está dando esse tempo para mim. Tempo que talvez hoje você esteja chorando, mas daqui uns dias você vai estar saltando de alegria. Aí você diz, agora está sendo tempo para isso. Mas quando chegar o tempo de rir, você vai dizer, Deus me deu esse tempo também. Deus me deu. Por exemplo, entre tantas coisas, correrias da vida, do dia a dia, dos tratamentos médicos e tal, mas tivemos no ano passado um tempo de alegria, casamento do Lucas. E aí, de repente, né, aquela festa, aquela alegria, aquele prazer de estar ali ministrando, né, casando o próprio filho. Então, um tempo de alegrar-se no Senhor, saltar de alegria. Depois tem pares seguintes, no versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O tempo de espalhar pedras diz respeito ao campo, aquelas situações onde uma guerra acontecia e se jogava pedras, grandes pedras no campo para que o campo não fosse arado, não produzisse, não tendo comida, não tendo produção, aquele povo invadido passaria necessidade. E também existe o tempo de ajuntar pedras, tirar as pedras do campo e deixar o campo livre para o plantio. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A vida é feita de encontros e desencontros, chegadas e saídas, saudações e despedidas. Essa semana tivemos o momento triste de dizer adeus ao nosso irmão Armando Sturm, que Deus o levou para o lar eterno, um tempo de despedida, um tempo de afastar-se, de abraçar. Ele foi para a eternidade. Também existem resoluções que temos que tomar, versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Aí vem mais um par de palavras no versículo 7, tempo de rasgar e tempo de coser. Aí no versículo mais adiante, aliás no 7 ainda, tempo de estar calado e tempo de falar. Já viu que a gente gosta de falar, ter o tempo de falar, queremos ser ouvidos, e aí que está a sabedoria. Existem os momentos de ficar calado, existem os momentos em que nos calamos, e aí está a sabedoria da comunicação. A Bíblia diz em Tiago 1,19 que devemos ser tardios em falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. É interessante que Deus ama e Deus odeia, sabia disso? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele ama o bem, mas odeia o mal. E nós também da mesma forma somos chamados a isso, para amar pessoas, mas para odiar o mal e o pecado. E por fim, esses pares de palavras vão terminando com tempo de guerra e tempo de paz. A história da humanidade é feita de tempos de guerra e tempo de paz. Enquanto estamos falando aqui, o mundo está passando por pelo menos 3 guerras intensas,
Enquanto estamos pregando a palavra de Deus, em algum lugar do mundo, alguém está chorando porque perdeu seus queridos na guerra. Pois bem, tempo de guerra, tempo de paz. Que atitudes devemos ter com relação a todo esse tempo? Primeiro, reconhecer que Deus é soberano no tempo. Se nós reconhecemos isso, nós administramos bem o tempo. Devemos reconhecer que há propósitos de Deus no uso do tempo. Devemos reconhecer, discernir o que é o tempo de Deus. Devemos também entender que Deus não é unidimensional, Ele está aqui nas coisas boas que vão acontecendo, mas Ele está no controle, Ele não deixou de estar no controle nas outras coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Também devemos observar a abrangência desses eventos da vida, de que de um extremo até o outro existe a possibilidade de nós passarmos por isso. Quem esteve absolutamente submisso ao tempo de Deus e ao exemplo para nós é o próprio Senhor Jesus. Quando você começa a ler o Evangelho nessa perspectiva, você vai ver que Ele viveu dentro da agenda de Deus. Ele viveu dentro da agenda da eternidade. A Bíblia diz em Gálatas 14:4 que Ele nasceu na plenitude dos tempos. Ele morreu no tempo determinado por Deus, João 19:30. As autoridades de Israel tramaram contra Ele para prendê-lo, mas não conseguiram, porque Ele disse, não é chegada a hora. João 7:30. Os principais sacerdotes e escribas orquestraram para prendê-lo, mas a Bíblia diz, Ele morreu ao seu tempo. Quando nós estamos submissos a Deus, estamos dentro do tempo de Deus. E nada do versículo 2 até o 8 vai assustar você, quando você está debaixo dos cuidados de Deus. Aleluia. Eu gostaria que nós orássemos por isso agora, colocando na presença de Deus a nossa vida, o nosso tempo, o uso que fazemos do tempo, colocando diante de Deus também uma coisa que tem me incomodado muito. Isso atinge os cristãos, não só jovens, mas também adultos. Nós vivemos numa geração, num momento que temos perdido muito tempo. Perdemos tempo demais com a mídia, com a eletrônica, com as redes sociais. Perdemos tempo demais que poderia estar sendo investido em Bíblia, leitura bíblica, estudo. Algum tempo atrás, alguém fez um estudo dizendo o seguinte, que ao longo da vida, se todo o tempo que você tivesse usado nas redes sociais ou na TV, você investisse isso em estudo, teria feito a cada ano uma faculdade. A cada ano uma faculdade. Você entendeu como está indo pelo ralo o nosso tempo? É o momento de dizer, Senhor, quero administrar com sabedoria o tempo. Vamos falar isso para Deus?